Terçou, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que vai ver a aula gravada, mesmo que seja sentado na privada, não tem lugar melhor para ver a aula gravada do que sentado na privada, né? Momentos de profunda reflexão e atenção. O importante é não deixar de ver a aula gravada, tá bom? Pessoal, vamos começar. Já compartilho a minha tela. Só lavar a mão depois, Augusto, que tá tudo certo. Né? E hoje, pessoal, a gente já começa a sonhar juntos, né? Um sonho. Então, você que já fez a sua matrícula no curso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você fez a escolha certa. A gente hoje segura na sua mão, né? Pelo menos eu, né? Começando aqui, né? Quem começou ontem, né? Desde ontem. E vai até o dia da prova do Enem. A gente não solta a sua mão de jeito nenhum, né? E você que está vendo no aulão gratuito, né? Entrou pelo link dos aulões gratuitos lá, né? Da semana de aulões gratuitos. Você pode ter certeza que é uma escolha muito acertada, né? Eu conhecendo bem a equipe, né? Eu sei que todos os professores estão super dispostos a ajudar vocês no que for preciso. E eu gosto sempre de começar com essa frase de que às vezes a gente sonha sozinho e isso fica só no sonho. Mas quando a gente sonha junto, a gente começa a se movimentar e esse sonho se torna realidade. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Mago do Pisme aí, né? Tem aí o Instagram do curso, se você ainda não conhece, né? Segue lá, lá tem altas dicas de Enem, né? Principalmente de Pisme, né? Você vai encontrar lá. Esse é o meu Instagram pessoal, mas só tem coisas pessoais mesmo. Então, já começo me apresentando, né? Eu tenho o nome de protagonista de novela mexicana, né? Eu me chamo Carlos Eduardo. E aí, o que acontece, pessoal? Eu sou o professor de Química 1, né? Eu divido matéria com alguém, que eu não sei quem, não me passaram essa informação, Augusto. Semana que vem vocês me contem, por favor. Não sei se é o Mago, se é o Juninho ou se é o Rodrigão, mas assim, são todos também excelentes, né? Não se preocupem com relação a isso, tá? Todos são melhores que eu, né? Qualquer um deles, você pode ter certeza disso. E aí, pessoal, meu nome, né, continuando a minha apresentação, tem uma história muito interessante. Porque quando eu nasci, né, não tinha aquele negócio de ultrassom, de saber, né, o sexo do bebê, nem nada. E aí, quando eu nasci, meu pai perguntou para minha mãe assim: que nome que eu coloco no menino? E aí, minha mãe falou com ele assim: pode colocar qualquer nome, menos Carlos. Carlos eu não quero. E aí meu pai saiu para poder me registrar e voltou, né, para o hospital. Minha mãe estava no hospital ainda, falando que coloquei Carlos Eduardo. Eu falava com meu pai assim: pai, você era um homem de coragem, né? Porque enfrentar uma mulher, contrariar ela logo de cara no puerpério, tem que ser um homem de fibra e de coragem, né? E aí, desde lá, da maternidade, a minha mãe, né, já me chamou de Dudu. Então, eu sou o Dudu, professor de química de vocês, que vou dividir matéria com alguém que eu realmente não sei quem, porque, né, eu esqueci de perguntar, na verdade. Na verdade, nem me atentei muito a isso. E eu sou formado em química, eu fiz bacharelado e licenciatura em química na Universidade Federal de Viçosa, tá? Fiz meu mestrado e meu doutorado também na UFV,
né? Então, eu sou cria mesmo de Viçosa, sou cria da UFV, eu moro em Viçosa, né? Nascido e criado em Viçosa, tá? Não sei se tem alguém aí de Viçosa, se tiver, é nós que tá junto. E, às vezes, né, os alunos me perguntam assim, professor, você só dá aula ou você trabalha também? Né, como se dar aula não fosse trabalho, né, gente? E eu falo que eu também trabalho, além de dar aula, eu trabalho, né? Eu sou técnico de laboratório na UFV, né? Então, de 7 às 5 da tarde, eu sou técnico de laboratório. De 5 às 10 da noite, eu sou professor do curso do Mago, né? E hoje eu trabalho no departamento de entomologia, que estuda os insetos. E aí, pessoal, o que eu faço aqui? Eu crio barata. É isso mesmo que você ouviu. Eu tenho criação de baratas, né? Eu cuido aqui da criação de dois tipos de baratas diferentes. Eram três, mas elas estavam reproduzindo demais, nós demos uma para os outros. Cristo amado, misericórdia. Ah, elas são limpinhas. Não, é Madagascar e uma outra que chama Blaberus discoide. Tá? Quer quanto na criação? Não, eu não vendo. A gente cria aqui para aula prática, mas nós compramos elas no Mercado Livre. Então, né? Eu crio para as aulas práticas do pessoal que faz agronomia, zootecnia. Não, só barata. Vende barata no Mercado Livre, Sofia. E não é muito baratinho, não, tá? Ô Luiz Vitor, você tá com a mão levantada, cara? Você quer perguntar alguma coisa ou você só esbarrou aí mesmo? Mercado Livre, gente, vende tudo, né? Até a mãe da gente se bobear. Então, gente, qualquer dia eu mostro. Não, Sofia, não é barata de esgoto, não. Minhas baratas são limpinhas, tá? Elas comem uma ração que custa R$ 80 o quilo. O RU da UFV também tem criação de barata. Tem mesmo, Pedro. Verdade. Não, banho de barata, elas tomam banho por conta delas. Tá melhor que meu gato. Já vi a mãe do Renan no Mercado Livre mesmo. Ai, gente, vocês são uma graça. Ê, Maria Clara, acontece, né? E aí, gente, eu já dei aula em escola pública, em escola particular, e dei sem conta lá, viu? E desde 2023, né? Então, esse é o terceiro ano que o Mago me chamou para poder fazer parte do time aí, né? Do Mago do Pisme, né? Então, já tem dado muito certo, graças a Deus. Já tem 3 anos que eu trabalho com o Matheus, né? Que o nome dele é Matheus, se você não sabe, né? O patrão com o nome mais lindo do mundo, né? E de tudo que eu faço na minha vida, gente, aquilo que eu mais gosto de fazer é ser o pai da Esther e da Sara, né? Então, eu crio barata, cruz credo, misericórdia, mas também eu tenho duas fofurinhas em casa, né? A Esther tem 4 anos e a Sarinha tem 3 meses, né? Essa foto foi de ontem, tá? Né? A Sara está grande, está enorme, Carol. A Esther já pegou, mas a Sara nunca nem veio, né? Então, Sara tá enorme, né? No final de abril, a Sara chegou para poder completar a nossa família aí, tá bom? Então, esse é um pouquinho de mim. Gente, hoje, né, eu vou me apresentando, conversando um pouquinho, mas normalmente eu começo a aula pontualmente, né? Eu começo a aula 1h03. No caso, você é da época do anúncio da gravidez da Sara, Carol?
Pra você ver, né? Olha só, você pegou lá quando eu contei que a Sara estava vindo. Olha para você ver o tamanho que a Sara já tá. Já tá quase indo morar sozinha. Então, gente, eu começo sempre hora e 3, tá bom? A nossa aula ela é marcada para as 8, então eu espero até 8h03. 8h03 eu começo a gravação e começo o conteúdo. Hoje é uma aula de apresentação, então eu estou aqui conversando um pouquinho mais com vocês, mas normalmente o conteúdo já começa pesado, Carol, então já sabe, né, Carol, dos meus esquemas aí. E aí, gente, aqui tem o cronograma, tá bom? O que a gente vai ver na Química 1 e o que vocês vão ver na Química 2. Nome, não dá, ô Willer. Tem mais de 500 baratas. Como é que eu vou dar nome para todas? É muito difícil. Então, nós vamos ver propriedade da matéria, separação de mistura, substância e mistura, modelo atômico, tabela periódica, ligação química, estequiometria, soluções, funções inorgânicas e radioatividade. Né? Com o professor de Química 2, vocês vão ver a química orgânica, mais cinética, equilíbrio, termoquímica, eletroquímica e química ambiental. A gente conseguiu pegar bastante coisa do edital, né? Do conteúdo programático, para vocês conseguirem ter uma noção muito boa aí. Tá bom? E aí, gente? Que é isso, gente? Vocês vão ver que é. Obrigado, Augusto. Um cronograma de todas as matérias. Se eu não me engano, Maria Luísa, isso vai ser disponibilizado para vocês na Magoflix. Pelo menos o Vitor pediu o cronograma para poder disponibilizar para vocês, tá bom? Gente, a pergunta que não quer calar, toda aula fica gravada, tá bom? Então, tudo que a gente tiver de monitoria, mentorias, tem umas mentorias muito boas no sábado, conversa com a psicóloga, uns negócios bem legais que o curso traz, aulão, madrugadão, não sei o quê, tudo fica gravado, né? Eu te aconselho, então, a colocar o seu celular no modo avião. Eu estou te pedindo 47 minutos da sua semana. A sua semana tem 10.080. Deixa 47 para o tio, para poder prestar atenção nas baboseiras que eu vou falar aqui, né? Todo o material é enviado no grupo das aulas, tá bom? Então, quando terminar a aula, eu vou mandar lá aquilo que eu rabiscar nos slides. Não deixem de anotar, de rascunhar, de tirar print. Vocês podem perguntar na hora que vocês quiserem, mas normalmente, quando eu encerro a aula, eu falo assim, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Ainda fico ali uns 5 minutinhos para poder tirar a dúvida de vocês, né? Tudo o que a gente tem vai para a plataforma. Tá com problema de acesso à plataforma? Chama o Vitor que ele resolve. Ele e a equipe dele são fantásticos nesse ponto, eles resolvem muito rápido. Em breve também vocês serão cadastrados no Google Meet para que vocês entrem na aula sem que eu tenha que dar permissão, o que agiliza para vocês e para mim também. Então, pessoal, é mais ou menos isso. E a gente vai conversando, trocando ideia. O nosso WhatsApp, né, o meu e o de todos os professores do curso, eles estão disponíveis para que você mande mensagem o dia que você quiser, na hora que você quiser, para poder tirar dúvidas. Claro, a gente tem uma limitação para responder, né? Não dá para responder em horário de aula. E tudo mais. As aulas soft vão para a plataforma, sim, mas a gente tem aí um tempo que
nem é por culpa da equipe de plataforma não, do curso, não. É que o Meet, ele demora um pouquinho para fazer o upload. Na verdade, ele pode demorar até 24 horas para fazer o upload da aula, liberar a aula para a gente colocar lá. Então, normalmente de um dia para o outro a aula já está lá, né? Imediatamente não, por causa desse tempo do Meet. Mas assim, né, se perdeu a aula hoje, amanhã de tarde, muito provavelmente já está lá para você assistir. E você que ainda não fez matrícula, chama o Mago lá no WhatsApp dele, né? Na bio do Instagram tem lá o número do Mago, ou mesmo no grupo, né, dos aulões gratuitos tem o número do Mago, chama lá que ele faz a sua matrícula, vem ser nosso aluno, porque com certeza vai ser uma escolha muito boa. Você que ainda não se matriculou, não perde essa oportunidade de ter um curso de qualidade num preço que normalmente os alunos falam que é um preço bem acessível assim. Então não deixa de fazer sua matrícula, não. Imagino que vocês estão passando aí por essa experiência dessa semana das aulas, né? Pra você ver como que o nosso curso funciona, tá bom? Então, vamos embora. Vamos começar a falar do que interessa. Vamos falar de coisa boa, que é as propriedades da matéria. É o nosso primeiro conteúdo e que cai bastante na prova do Enem. Nós vamos, então, no nosso curso, estudar a matéria e suas propriedades, as suas transformações, a energia envolvida nessas transformações. É isso que a química estuda. Matéria, a transformação da matéria e a energia envolvida durante esse processo. E aí, pessoal, matéria, só para a gente poder lembrar, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E o que seria transformação da matéria? São as reações químicas que acontecem, né? Por exemplo, a formação do ferrugem é uma reação química, o apodrecimento de uma maçã é uma reação química, né? Quando você respira, está acontecendo uma reação química, né? Quando a planta faz fotossíntese, está acontecendo uma transformação química. Então, nós temos aí essas reações químicas. E aquilo que não é matéria, que não tem massa e que não ocupa lugar no espaço, é energia. E a gente fala do calor, que é energia em movimento. Vocês vão estudar muito essa parte de energia na termoquímica, né? O professor de Química 2 vai falar com vocês bastante de energia, de cálculo de entalpia, de calor de reação, de combustão e tudo mais. A matéria, pessoal, ela tem algumas propriedades que elas são gerais, que elas estão presentes em todo tipo de matéria, independente da composição, né? Que é massa, que é volume, que é pressão. Esse tipo de propriedade, tudo que é matéria tem. Então, se eu falo com você, em cima da minha mesa tem uma matéria de 20 gramas. Você consegue me dizer o que está em cima da minha mesa só com a informação de 20 gramas? Não consegue. Por quê? Propriedade geral da matéria não permite diferenciar os materiais, não permite diferenciar as substâncias. Então, a massa, que é uma medida de quantidade de matéria que um corpo tem, não dá para a gente saber o que é se eu falo com vocês que tem 100 quilos. Mas toda matéria tem massa, né? E a gente tem que lembrar que massa é diferente de peso. Quando a gente sobe na balança, a balança nos dá uma medida de massa. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, que é uma grandeza vetorial, né? Que vocês veem muito lá na física.
né? Mas massa, às vezes a gente sobe na balança e fala assim, ah, eu vou ali pesar. Na verdade, isso caiu no popular. Mas o que você vai fazer é medir a massa, né? Mas a gente já fala isso até inconsciente, né? Ah, deixa eu ver, deixa eu ir ali pesar quando eu vou subir na balança, mas não é o termo correto. A unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas é o quilograma. Então, gente, a conversão de quilograma para grama, para miligrama, para tonelada, ela é importante. Então, mas o que acontece ali, Sofia? A balança, ela não consegue medir essa grandeza vetorial aí do peso, justamente da gravidade te colocando para baixo, não. Ela só consegue medir a massa que você tem, tá bom? Até porque a gravidade também atua sobre a balança, né? A balança também está sendo puxada para baixo, como você mencionou aí. Então, acaba que ela não consegue medir o peso, tá? Ela só consegue medir a massa mesmo. Tá joia? Pode falar, Augusto. Augusto? Ah, desculpa, Dudu. É que eu tava tentando digitar. O que eu queria é que se você pudesse repetir a conversão de quilograma para. Tá joia. Então, o que a gente precisa saber dessas conversões? Que 1 quilograma tem 1000 gramas, que 1 grama tem 1000 miligramas e que 1 tonelada são 1000 quilogramas. A partir disso, a gente consegue fazer regra de 3 e determinar a conversão aí das unidades. Se eu colocar em um plano inclinado, mudaria o valor? Não mudaria, né? Albacete. Consigo enviar ainda hoje no grupo, tá bom, Maria Fernanda? Hoje ainda eu mando para vocês. Porque balança, assim, ia ter toda a questão da calibragem dela, se ela conseguiria atuar num plano inclinado, mas se ela funcionar no plano inclinado, ela vai te dar uma medida de massa. Ela está medindo massa, né? A sua massa não muda se você está subindo um morro ou se você está em linha reta, tá bom? E aí, gente, nós temos aí essa questão. Massa, volume que ocupa, que é o espaço ocupado pelo corpo, também é uma propriedade geral. Se eu falar assim, eu tenho aqui um líquido com volume de 1 litro. Você consegue saber se eu estou falando de leite, de Coca-Cola, de cachaça, de água? Não consigo. Volume também é propriedade geral da matéria, que é o espaço que o corpo ocupa. Né? No sistema internacional é o metro cúbico, mas a gente usa muito volume em litros e mililitros. As conversões de unidade aqui também são importantes. A gente precisa saber que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, que 1 litro são 1000 mililitros, que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml e que 1 metro cúbico são 1000 litros. No sistema internacional vem o metro cúbico, né? Mas normalmente no nosso dia a dia a gente usa metro cúbico para volumes grandes, né? O Augusto tem uma piscina na casa dele de 1000 metros cúbicos, né?
que tamanho de piscina é esse, né? 1000 vezes 1000, olha quantos litros vai ter essa piscina, né? Normalmente é uma piscina talvez de 10 metros cúbicos, né? Que seriam 10.000 litros. Outra propriedade geral é a temperatura, né? Temperatura, gente, mede calor, temperatura mede a quentura do corpo, ou temperatura mede se eu estou com febre. Temperatura, pessoal, é uma grandeza que mede o grau de agitação das moléculas. Então, quando as moléculas estão mais agitadas, a temperatura ela é mais alta. Se as moléculas estão menos agitadas, a temperatura ela é menor, né? Então, temperatura não mede calor, não mede quentura de corpo, né? A gente usa a temperatura como um parâmetro para saber se está com febre, mas temperatura não é uma medida de febre. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas. E aí, quando o corpo, o organismo faz febre, as moléculas do nosso corpo elas tendem a se movimentar mais. E aí aumenta a nossa temperatura corporal. Mas temperatura não mede febre, né? A gente consegue ver um parâmetro, a gente tem um parâmetro se está com febre ou não, mas não é uma medida de um termômetro que mede febre, né? Tudo bem? Tranquilo, gente? Outra propriedade geral é a pressão. Pressão, gente, vocês veem muito na física, né? E o estudo dos gases agora foi lá para a física, né? Nem está mais no conteúdo programático do Enem. Mas eu cito a pressão aqui porque é força sobre área, né? Então, nós temos a pressão como uma força atuando aí sobre uma área. Né, no estudo dos gases, é muito importante, vocês vão ver na física. Agora só vou falar que minhas moléculas estão agitadas. Isso mesmo, Alan. A temperatura pode afetar o volume, como a água que ao congelar, temperatura pode sim afetar volume, tá, Albacete? Isso aí vocês vão ver nos estudos dos gases, mais na física, né? Que temperatura e volume são grandezas diretamente proporcionais, né? Se você aumenta a temperatura, você pode aumentar o volume, ou aumentar a temperatura e diminuir o volume. Isso aí é física, né? E aí, no caso da água, ela diminui a temperatura e o volume aumenta, porque ela tem um comportamento que a gente chama de anômalo, né? As moléculas se organizam de uma forma que o volume aumenta. Mas, quando a gente diminui a temperatura, o que a gente espera é que o volume também diminua, porque são grandezas diretamente proporcionais. E aí nós temos a questão da dilatação térmica, isso mesmo, né? Às vezes, aqui na UFV, era muito comum a calçada ser toda estourada. Por quê? Eles fizeram, né, a calçada com vários blocos de concreto e não pensaram que quando a temperatura aumentasse, o volume ia aumentar. E aí estourou tudo, tá bom? Tem como eu dobrar certa quantidade de água, congelando e descongelando ela várias vezes? Dobrar, não, Sofia. Ela vai ter aí um aumento, mas se você usar as mesmas temperaturas, esse aumento ele vai ficar só assim, ó. Aumentou, diminuiu o volume, aumentou, diminuiu. Mas dobrar, não. Esse comportamento, ele não é tão exagerado assim, não, tá bom? De chegar a dobrar, não. Vai ter um aumentozinho, mas né, não vai ser o dobro, não. Bom? No sistema internacional, é o Pascal, mas a gente usa mais o ATM e o milímetro de mercúrio, né? A pressão atmosférica medida em ATM, né? O trilho do trem da UFV também é contorcido.
Tem uma lenda que os estudantes fizeram uma fogueira em cima do trilho e ele ficou daquele jeito. Pode ser que a lenda seja verdade, né, Pedro? Porque esquentou, ele dilatou e depois ele se deformou e não conseguiu voltar, né? E as propriedades específicas, pessoal? Propriedade específica, ela é particular de cada material, ela é peculiar de cada material. Então, ela vai depender da composição do material. E aí sim, propriedade específica é usado para identificar substância. Quer ver eu dar um exemplo? A nível do mar, eu tenho uma substância que tem temperatura de fusão de 0 graus e temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. De que eu estou falando? Você consegue me dizer? Qual substância que tem temperatura de fusão 0 graus Celsius e 100 graus Celsius para ebulição a nível do mar? Já mandaram aí que é a água, né? Então, olha só, temperatura de fusão, temperatura de ebulição são exemplos de propriedades específicas. Mas nós temos algumas propriedades específicas que mexem com os nossos sentidos. Elas são chamadas de organolépticas. Então, mexe com a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso tato. Né? Então, se eu colocar uma xícara de café na sua frente com você vendado, pelo cheiro, você vai conseguir identificar que é café. Essas propriedades que mexem com os sentidos, elas são chamadas de organolépticas. E fusão, ebulição são propriedades físicas, né? Não tem nada a ver com a estrutura, nem mexe com os nossos sentidos. Outra propriedade que aparece bastante é a densidade, que a gente acaba brincando, né, junto com a Eliana, quando ela tinha o programa dela, né, de tarde, aquele afundoboia, aquilo está relacionado com densidade, né, a comparação com a densidade da água, né? Tudo bem? Uma coisa que é importante, temperatura de fusão e de ebulição, quando eu tiver uma substância pura, tem valor fixo, né? Tem valor constante. Depois eu vou retomar, mas eu já gosto de jogar essa ideia aqui, né? A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido e a ebulição do líquido para o gasoso. Só para lembrar. Voltei, Willer. Só para lembrar vocês aí, tá bom? Esse é o último slide, Augusto. O anterior a esse? Não, 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 é esse aí mesmo. Tá, Jorge. Enquanto isso, fica ligado, meu irmão, vou lançar um resumão. Até agora nós vimos o quê? Vimos o que é matéria, que é tudo, que tem massa e ocupa lugar no espaço. Não perde, não. Se tem massa, ocupou lugar no espaço, é matéria, meu irmão. Aquilo que não é matéria é energia. E ainda tem transformação. O que é transformação? Transformação é reação química acontecendo de montão. A matéria tem propriedades que são gerais, que todo mundo tem. Massa, volume, temperatura, pressão. Agora, a específica ajuda a gente de montão. A geral não dá para identificar a substância, não. Na específica vai dar uma ajuda, dá uma bela mão. Temos algumas que mexem com os nossos sentidos, organolépticas, que nome horroroso. Mas eu posso pensar na cor, no cheiro, no sabor, no som e na rugosidade. Não esqueci, não. Um cafezinho é cheiroso e dá para eu identificar. E ainda temos propriedades físicas, ponto de fusão, de ebulição e densidade, que agora eu vou falar.
Não sei quem é Cabral no YouTube, não, viu? Mas obrigado pelo bom mesmo. Eu espero que o kkk não seja zoeira, né? Ai, gente. Pode ir? Rima muito. O Cabral rima muito, Lucas. Então, gente, né, para a gente poder entender isso aqui, né? Eu tenho a temperatura de fusão. Tudo que está antes dela está sólida. Entre a fusão e ebulição, eu tenho o estado. Não, MC Creu, não, senhor. Os meninos do Precolune e do PISME gostam de chamar de MC Baratinha com muito respeito. Valeu, Gui, eu tô brincando, tá? Eles gostam de me chamar de MC Baratinha. Genial. E tudo que está depois do ponto de ebulição está no estado gasoso. Isso aqui é super interessante, né? Se ele te perguntar, eu tenho uma temperatura de menos 20 graus Celsius, a água está em qual estado físico? A gente sabe que a temperatura de fusão da água é zero, está abaixo de zero, está no estado sólido. Se tiver entre a fusão e a ebulição, está no estado líquido, e acima está no estado gasoso. Olha essa questão aqui, ela é do Mackenzie, mas ela tem muita cara de Enem. Ela fala o seguinte: as fases de agregação para as substâncias a seguir, quando expostas a 30 graus Celsius, fase de agregação, pessoal, é a mesma coisa que estado físico, tá? Então, o mercúrio, se ele tiver a 30 graus, o que eu vou fazer? Eu vou ver onde está localizado o 30 graus. Se ele tiver antes da fusão, é sólido. Se tiver no meio, é líquido. Se tiver depois, é gasoso. Então, o 30 graus está aqui. 30 graus, o mercúrio está em qual estado físico, então? Sólido, líquido ou gasoso? O que vocês acham? Líquido, né? Está no meio, entre a temperatura de fusão e de ebulição. E a amônia, olha só, menos 7, menos 3,4, 30 está aqui, né? Desse lado aqui. A amônia está no estado gasoso. E o benzeno? O 30 está aqui no meio, né? Entre 5,5 e 80. O benzeno, ele é líquido. E o naftaleno? O 30 está antes da fusão, né? Porque a fusão é em 80. Qual que é o estado físico do naftaleno? Ele é sólido. Então, nós temos aí... Qual que é a resposta? Líquido, gasoso, líquido e sólido. Líquido, gasoso, líquido e sólido. Letra C. Facinho, né, Gui? Posso explicar de novo, Amanda. É o seguinte, eu faço sempre, posso fazer separadinho aqui uma linha e pego a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Opa, tem, né? Vamos pegar do mercúrio. Aqui é menos 8,87 e aqui é 356,9. A temperatura que ele quer que eu saiba é o 30 graus. 30 graus está mais ou menos aqui. Quando a temperatura que eu estou procurando, do ambiente que eu estou procurando, está no meio entre a fusão e a ebulição, quer dizer que ele já fundiu, mas não ebuliu ainda. Então, aqui é líquido. Se ele tivesse antes, seria sólido. Se ele tivesse depois, ele seria gasoso. E aí eu faço para todas as substâncias, para eu conseguir identificar o estado físico delas. Tudo bem? Tranquila, Mandinha? Pegou a visão? Nada.
E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho, então, dos estados físicos, ou começar a falar dos estados físicos. Que a gente vai falar do estado sólido, líquido e gasoso. Antes que alguém lance ali, assim, professor, e o plasma? O plasma, gente, ainda precisa ser muito estudado. Ele não é um estado físico bem definido, com propriedades tão bem definidas ainda. Então, o que eles cobram da gente é só aquilo que é muito bem definido: estado sólido, líquido e gasoso. Né? No estado sólido, pessoal, as moléculas estão todas apertadinhas, espremidinhas, tudo juntinha mesmo, tudo pertinho. E isso faz com que a minha substância no estado sólido, ela só consegue vibrar. As moléculas não têm espaço para nada, elas estão apertadinhas, espremidinhas. Com isso, faz com que a minha forma seja fixa. Então, se eu tenho esse rolo de fita aqui, ele tem essa forma, né, circular, estando na minha mão, estando em cima da mesa, se estiver no chão, a forma é fixa. E o volume também é fixo. Ele só tem movimento vibracional. As moléculas estão presas perto uma da outra. Tudo organizadinho, bonitinho, cabelinho penteadinho, nem um fio fora do lugar. E olha que eu tenho bastante fio de cabelo, olha pra vocês verem. Né? Arrasando aí nos fios de cabelo. Então, fica tudo certinho, arrumadinho. No estado líquido, as moléculas já estão um pouquinho mais afastadas, já estão numa vibe assim, posso me mexer um pouco. Então, a forma, ela é variada. Então, se eu tenho água líquida na minha caneca de tabela periódica, ela vai ter essa forma cilíndrica aqui da minha xícara. Se eu tenho ela nessa minha garrafinha toda trabalhada aqui, que a Tupperware patrocinando a nossa aula de hoje, ela tem a forma da garrafinha. A gente fala que substâncias no estado líquido têm forma do recipiente. Se eu coloco numa piscina redonda, eu tenho uma forma redonda. Se eu coloco numa piscina quadrada, eu tenho ela quadrada. Mas o volume não. Se eu tiver 1 litro de água, ele tem 1 litro de água na garrafinha. Se eu jogar no chão, é 1 litro de água. As moléculas no estado líquido, elas já têm um movimento. Então, elas já têm uma energia cinética relacionada ao movimento. E o estado gasoso, gente, é um verdadeiro vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular do Sandy Júnior, né? Da Sandy Júnior, que é a melhor dupla que existe no planeta. E aí essas moléculas, elas estão agitadas, se movendo para todos os lados, tipo, vamos pular, elas pulam para lá, para cá, elas rodam, e elas têm forma variada. Como elas estão muito longe, o estado gasoso é o tipo um vamos pular do Sandy Júnior, tipo um show de rock. Ah, aqui não é dessa época, não? Gabriel, dá um Google aí, por favor. Vocês estão perdendo. Semana que vem eu vou trazer, então, o melhor clipe da Sandy Júnior do planeta. A Sandy Júnior, para mim, não separou até hoje. Não aceitei a separação da Sandy Júnior até hoje. Mas aí, gente, então, para a gente poder encerrar, que o nosso tempo já estourou, é tudo junto, Lívia, Sandy Júnior, tá? E aí, gente, tem a forma variada. Ela também tem a forma do recipiente. Pensa, se você enche uma bexiga de aniversário redondinha, ela fica redondinha, turo aqui dentro, Alan. Agora, se você preencher uma bexiga daquela salsichinha, tem essa forma mais esticada. Então, a forma e o volume da substância no estado gasoso é a forma do recipiente. Então, é variado.
né? E as substâncias no estado gasoso, elas sofrem expansão e compressão. Então, por isso que às vezes a gente solta um peido quietinho no nosso lugar na sala de aula e a sala inteira sente o cheiro. Por quê? O peido espalhou pela sala inteira, tá bom? E aí, então, gente, aí na semana que vem a gente fala com mais detalhes, então, um absurdo fazer show sozinho. Dos estados físicos, das mudanças, das transformações, né, das mudanças de estado físico, tá bom? Vou encerrando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Se tiver alguma dúvida, eu ainda fico aqui mais um pouquinho, tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Você que ainda não se matriculou, gostou dessa palhaçada toda que eu fiz aqui, volta na semana que vem, chama o Mago lá e faz matrícula. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido transformar, né, a química pelo menos um pouquinho em algo mais leve. Não consigo mostrar as baratas agora, né? Quem não é aluno do curso só vai ver baratas se fizer matrícula. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado, né, que tenha sido proveitoso aí. Muito obrigado, foi um prazer conhecer vocês. Um beijo no coração de vocês. Vejo vocês na semana que vem. Pode falar, Augusto. Dudu, uma última coisa. Aquela régua da temperatura, você pode passar nela de novo. Augusto, tá muito baixo, eu não estou conseguindo escutar. Eu não consegui escutar o seu. E as moléculas são formadas dos ciclos assim pequenos. Alguns são mais comprimidas juntos, que são os sólidos, que nem aqui tem moléculas que são assim, ó. Entendeu? Ô, Guilherme, eu não tô conseguindo ouvir, gente. Tá muito baixo. Será que é o meu? Não, não é possível. Ô, Gui, você pode repetir o que você falou? A reguinha que eu coloquei da temperatura de fusão e ebulição? Ah, tá. Entendi, Gui. Achei que você estava falando comigo. É essa aqui, ô Augusto? Ele estava explicando para alguém, né? Tem alguém vendo aula junto com ele lá, né? Explicando. Ô, Dudu, é isso aí, meu amigo. Só isso. Porque não foi na hora. É isso aqui. E aí você quer que eu explique isso aqui de novo, Augusto? É isso? Me mostra na questão lá, naquela que a gente fez. Como é que ficam? Como é que vai ficar de novo? Claro. Assim, eu fui tentar. Vamos fazer para amônia, então. Isso aqui foi do mercúrio, né? Uhum. Vamos fazer da amônia. Amônia. Eu vou traçar uma reta sempre e vou escrever temperatura de fusão, temperatura de ebulição. A da amônia é menos 7,7 a fusão. E a ebulição é menos 3,4. E aí eu vou marcar aqui a temperatura que o exercício me deu, que é 30 graus. 30 graus tá para cá, né? Então, 30 graus. Peraí. Não, já tá maior. Tá bem longe. Então, tá bem longe, mas ele tá à direita, né? Aí da temperatura de ebulição, né? Qualquer lugar. Entendi. Aí, como ele tá... Deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Como ele tá para frente aqui da temperatura de ebulição, ele já passou para o estado gasoso. Ele já entrou em ebulição e está no estado gasoso. Agora entendi. Entendeu? Entendi. Ó, muito meu obrigado. irmão estava falando com ele, achou interessante, expliquei para ele. Ah, bom demais então. Seu irmão também estava assistindo. Ele, vocês falam das moléculas movimentando, é isso? Obrigada, Lívia. Ah, joia, que bom. Você conseguiu explicar, vocês dois, né, Gui e Biel, já é um passo, vocês já entenderam. Se você conseguiu contar para alguém, é um passo muito importante. Tá? Gente, então vou parar a gravação aqui, que eu não parei até agora. Um beijo no coração de vocês, vejo vocês na semana que vem.